press the Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Aqui, uma parte inicial, depois a gente vai desmembrando em partes aqui. Bom, o que é subquare, né? Subquare nada mais nada menos que um comando select que vocês já conhecem, tá? Que foi embutido em outro comando select, que foi embutido dentro de um update, dentro de um delete, ou mesmo dentro de uma outra subquare. E qual a finalidade da subquare? É retornar um conjunto de linhas para a query principal. Tá? Então utilizamos de duas formas a subquare. Tá? Sempre tendo em mente que a subquare sempre é a query mais interna. Tá? Temos a externa e a mais interna. E a mais interna ela pode trazer várias linhas, tá? Ou somente uma linha. Aqui no caso várias linhas, isso aqui pode retornar várias linhas. E aqui somente uma linha. Average, por exemplo, média de preço, né, from produtos. São duas situações distintas, então. Várias linhas ou uma linha. Quando retornar várias linhas, podemos aplicar o operador in, que é o semelhante ao igual, operador n, qualquer valor, né? O n nós aplicamos, tem seus operadores também. N igual, n maior igual, n menor igual e assim por diante. Tudo isso aplicamos quando utilizamos a subconsulta com retorno de várias linhas. Tá? E quando só for uma linha? Os operadores convencionais, né? Igual, maior igual, menor igual, tudo bem? Então depende do retorno que queremos tratar. Então tome um certo cuidado, tá? Quando ele traz somente uma linha, com certeza, né? Essas funções aggregate aqui, average, max, min, tá? Enfim, sum, count, utilizamos esses operadores. E se não for, utilizamos esse. O in se assemelha igual, n. O que é o n, pessoal? O n é qualquer valor, né? Ou temos o all também. O all também aplicamos maior igual. All significa todos, menor igual, all maior, enfim, tá? Aplicamos nesse formato, então. Eu vou criar uma tabelinha aqui para ficar mais clara essa questão dos operadores quando ele retorna mais de uma linha. Tá? O in, portanto, vamos tratar um determinado valor aqui, o número 3. E temos um subconjunto de valores. 1, 3, 5, 7, por exemplo. O in ele vai comparar, evidentemente, aqui com 3, né? Nesse subconjunto de valores. É uma operação de igual. Tá? O in vai comparar com 3. E o n? O n significa onde ele encontra, né? O n, qualquer valor. O n maior aqui. O n maior, por exemplo. O n maior que 3. N maior. Quem que vai ser maior que 3? Qualquer um maior que 3. O 5 e o 7. Traria esses valores. Tá? O all maior. O all maior. Ele tem que ser maior que todos aqui. Então, 3, por exemplo, maior que todos. O 3 maior que todos traria falso. E assim por diante. Tá? Vocês poderiam, evidentemente, pesquisar essa questão do n, all, o in. O in é o mais tranquilo de todos. O in sempre compara com igual. De fato, com valor igual. Tá? Bom, agora vamos ver, de fato, essa parte 1 para ficar mais claro esse entendimento. Vamos ver a questão de utilização. E é bastante simples, como vocês podem ver. Tá? Vamos lá. Um exemplo bastante clássico. From tabela de item de pedidos. Isso aqui tem que estar na mente de vocês o que significa o item, né? Pedidos, item e produto. Where pedido ID, chave estrangeira na tabela de item. In. O in é uma comparação de igual.
quando ele retorna várias linhas. Select pedido ID, por exemplo, from pedido where um cliente ID é igual ao código 2, por exemplo. Uma utilização bem simples do subquery. Isso aqui retorna N linhas, esse aqui retorna somente uma linha no caso. Aliás, perdão, aqui retorna várias linhas. Eu utilizo o operador in, de comparação. Ele se assemelha à igualdade aqui, tá, pessoal? Então, estou trazendo todos os valores da tabela de item, from item, where pedido ID in, buscando valores na tabela de pedido aqui. Tá? É um exemplo clássico de utilização no formato bem simples. Atente-se para a seguinte situação. Qual a chave estrangeira na tabela de itens? Pedido ID. Chave primária na tabela de pedido, né? Select, asterisco, from, pedido, no caso. Tá? Que na verdade, pedido ID. Fica mais fácil. Pedido ID. Chave primária na tabela de pedido, chave estrangeira na tabela de item. Estou comparando esses dois valores em tabelas distintas. Uma tabela de item, outra tabela de pedido. Ok? Acabei digitando errado aqui. From pedido, where client ID igual a 2. Um exemplo bastante clássico de utilização. Vocês podem, evidentemente, criar essas tabelas. Creio que vocês já tenham em aula, né? Essas informações. Utilizem esse select para verificar o retorno. Não. Esse é o in, portanto. Bom, agora temos outro tipo de utilização que é o mesmo retorno, seria o mesmo resultado, que é o exists. Como que funciona esse exists? Quase a mesma coisa, né? Select, asterisco, from, item, tabela de item, where exists, onde existe valores onde? Select, pedido ID, from, pedido. Tá? Where cliente ID igual a 2, só que ele é correlacionado, temos que ter uma correlação com a tabela mais externa. Vamos colocar um apelido aqui em itens, i, tá? E aqui faremos outra verificação, end, i, ponto, pedido ID, eu estou comparando o valor com o SQL mais externo, com o select mais interno, é igual a pedido ID. Tá? Poderia pôr um apelido aqui em pedido? Poderia, P. Aqui também, p.pedido.id. Essa questão de apelidos, alias, tem que estar bem claro para vocês, tá? P seria aqui, tá? p.pedido.id. Isso que envolve uma subquery correlata que vamos debater daqui a pouquinho, tá? Creio que na parte 2. O exists envolve essa situação. O resultado aqui é o mesmo, tá, pessoal? Mas atentem-se, aqui eu não passo o valor da chave, né? Where pedido ID, o valor em comum. Não, só coloco o exists. E onde eu faço essa comparação? Na query mais interna. Exatamente aqui, né? Pedido ID com pedido ID. Ok? Resultado é o mesmo. Apesar que a forma de fazer é um pouco diferente. Tem outras citações de subquery, né? Poderíamos fazer como alvo da cláusula from, é algo que não será explorado na prova, mas tem essa possibilidade também. Não vou fazer aqui no vídeo, porque não será explorado na prova, mas vocês podem pesquisar, existe essa possibilidade. Tá? Bom, vimos aqui exemplos que ela retorna mais de uma linha, né? Retorna várias linhas. Substituindo o in aqui, que é a comparação de igual, poderíamos ter também essas situações, n maior, n menor, ou all, tá? All maior, all menor, enfim. São situações válidas também. Procure estudar esses operadores aí, né? O pessoal gosta muito de utilizar o Google na aula. Procurem pesquisar, então, o n e o all.
Aqui vamos com o in mesmo, que é o comparador de igualdade. Aqui sempre retornando mais de uma linha. Eu poderia substituir uma expressão também, quando ele retorna somente uma linha. Tá? Ou outras situações. Vamos retornar somente uma linha. Eu quero, por exemplo, o preço médio, os produtos que sejam maior, que tenham preço maior que o preço médio dos produtos. Select asterisco from produto, tabela de produto, where o produto preço seja maior. Qual o comparador que eu estou utilizando? Maior que quem? Que uma subquare. Subquare sempre entre parênteses. Average. Preço. A média do produto, né? From produto. Consultas ocorre na mesma tabela. Quantas linhas retorna isso aqui? Somente uma linha, né? Exatamente uma linha. Por isso eu uso esse operador convencional. Estou recuperando todos os produtos, onde o preço é maior que a média. Ok? Uma situação válida. Atente-se para essa questão. Aqui retorna somente uma linha. Outras formas de utilização de subquare, evidentemente que temos. Eu mencionei agora há pouco quando substitui uma expressão. Vamos ver então essa questão de expressão. Select pedido ID, por exemplo. O produto ID. Tá. O que mais? Pedido ID, produto ID. E aqui uma coluna representando, por exemplo, a média de preço, né? Vamos lá então. Como que poderíamos fazer? Select average, que acabamos de ver, né? Que é a média de preço. Preço. From tabela de item. É uma forma válida de fazer também. Tá? From item. Poderíamos fazer nesse formato. Tá? Ele substitui uma expressão aqui e traz como valor numa coluna. Um exemplo clássico esse aqui também. Select pedido ID, produto ID, from item. Uma coluna aqui, que é uma expressão. Ele traz a média de preço dos itens. Por exemplo, né? Por exemplo. Não tem correlação, isso aqui é só título de exemplo. Daqui a pouco vamos ver a subquare correlacionada. Tá? Com a subquare, pessoal, a gente evidentemente substitui por expressões complexas. Mas cuidado com o join. Quando for possível fazer join, utilize o join. Tá? Isso aqui não tem vínculo a essa última subquare. Ok? Não há nenhum tipo de vínculo aqui. Não há nenhum tipo de correlação. Daqui a pouco a gente vê a questão de correlação. Foi só a título de exemplo mesmo. Bom, agora vamos para subquare correlatas. Ou correlacionadas, como vocês quiserem chamar. Bom, o que é a subquare correlata? Né? É quando uma subquare referencia colunas da consulta principal ou da query principal. Ela tem referências, então, entre as duas consultas, entre a mais interna e a mais externa. Tá? Então, uma diferença no subquery convencional. A correlata será executada tantas vezes quanto forem as linhas da query principal. Ele faz um processo, então, aí de looping, entre aspas. Né? Vamos ver exemplos de utilização da subquery correlata ou correlacionada? Mas guardem, algo bastante simples para vocês guardarem. Elas têm vínculo, a externa com a interna. Tá? Vamos ver um exemplo mais adequado para isso aqui. Essa aqui é a forma correta que eu vou fazer. Subquery correlatas. Então, estamos selecionando o pedido ID, estamos selecionando o produto ID, onde a média vai ficar esquisito. Eu quero somar, por exemplo, a quantidade. A quantidade
da tabela. Qual tabela? De itens. Tá? From item. Vou colocar um apelidinho para a tabela de item aqui. E where from itens e ponto pedido ID é igual a se relacionando com a query mais externa. Query mais externa, não coloquei um valor aqui ainda. Vou colocar pedido aqui, de fato. Pedido P. O produto vai ficar sem sentido. Vamos colocar o cliente ID aqui. Cliente ID. Na verdade, o produto nem tem na tabela de pedido. From pedido P. Como que correlacionamos a query mais externa com a mais interna? Essa é a mais externa, concordam? Estou recuperando o pedido ID, cliente ID. E temos essa coluna aqui. E o resultado, né, evidentemente, que é oriundo de uma query, uma subquery. Ele correlata. Select sum e tabela de quantidade from itens where e pedido ID, chave estrangeira, é igual. Qual pedido eu coloquei na query mais externa? P.pedido ID. Observe o vínculo. Chave estrangeira com chave primária. Chave primária está definida na query mais externa. Chave estrangeira na query mais interna. Aqui substitui por uma coluna, tá, pessoal? Então, o que traríamos aqui? Qual seria o resultado? Pedido 1, cliente 10. E aqui a soma da quantidade daquele pedido, 50, por exemplo. Comprei 50 itens, né? Ok? Esse seria o resultado. Aqui ele substitui uma coluna. Poderia até pôr um alias, total aqui, para ficar mais adequado. Então, essa é a diferença da query convencional. Ela tem uma correlação com a outra query. Bacana, né? Bastante interessante e bastante simples esse exemplo. Claro, vocês podem explorar outros exemplos também. Bom, aqui só estou demonstrando o select. Vamos fazer uma operação de update também, né? Vamos atualizar. Vamos supor que a nossa tabela de pedidos contenha as seguintes informações. Pedido ID. O que mais poderíamos ter? Pedido data. O cliente que participou do pedido. Tá? E aqui uma coluna que ainda não foi calculado o total geral. Como que será calculado esse total geral? Mediante o uso de uma subquery correlata. Vamos ver a utilização? Update, pedido. Estamos atualizando a tabela de pedido. Qual campo que vamos atualizar? Total geral. Olha que interessante. O total geral vai receber quem? O valor de uma subquery correlacionada. Né? Select sum. Quantidade vezes o preço. É isso o valor total? PR de produto vezes preço. Vezes o i.quantidade. Ok, pessoal? From produto PR, inner join, item i on pr.produto id é igual a i.produto com seu identificador. Só isso é o suficiente? Não, ainda não. Tá? Ainda não. Sum, preço vezes quantidade, from produto PR, inner join, item, estamos relacionando produto com item, tá? Além do mais, vamos ter que fazer a seguinte questão aqui. Isso não é o suficiente ainda. Where, a cláusula where para fazer a correlação, tá? Fizemos a correlação. Faltou a cláusula where, evidentemente, para... Vamos pôr um apelido em pedido aqui. Pedido P. Isso aqui já fica bacana. Where P.
pedido ID. Esse P, qual tabela que é? Da externa, do pedido. É igual a I. Opa, olha o I aqui. Ponto pedido com seu identificador. Estamos correlacionando, então. Tá? Fazemos uma correlação. Ok? Da externa com a mais interna. Isso é o suficiente? Ainda não. Não é o suficiente. Temos que fazer um agrupamento, group by, para atualizar linha por linha esse agrupamento. Tá? Linha por linha. E ponto pedido ID. Com seu identificador. O group by ele atualiza linha por linha, tá, pessoal? Essa é a questão do group by. Tá? Vamos entender o agrupamento, então, no exemplo mais tranquilinho. Tá? Mas aqui ficou claro para vocês que produto se relaciona com item, campos distintos, tá? Aqui, além do on, para correlacionar, né, de fato, o join, né, o inner join, temos que correlacionar também a query mais externa, pedido P, com a mais interna, pedido ID, P, pedido ID e pedido ID. E fazer o agrupamento, né, pelo pedido ID. Ok? Isso que estamos fazendo. Bom, mas eu não entendi direito essa história de group by, né? Como que ele faz o agrupamento? Aqui ele está fazendo a atualização linha por linha. Primeira linha ele está fazendo update. Por isso que precisamos do group by. Vamos supor que a tabela tenha 5 linhas. Primeira linha, ele faz isso. Atualiza. Segunda linha, ele faz o agrupamento porque é por linha, tá, pessoal? Segunda linha, atualiza. Aqui que temos o valor da linha que será dado aqui. Terceira linha, ele agrupa por linha, por pedido ID. Atualiza aqui. Quarta linha, atualizou aqui em cima, o total geral. O group by é simples o entendimento. Não é difícil, não. O agrupamento dessa situação é tranquila. Vamos ver um exemplo clássico aqui. De group by. Agrupar por. É um cenário aqui de um PlayStation. Temos um PlayStation 3, 4, nem sei qual que tem. Qual fabricante? Sony. A quantidade 100. Valor unitário R$2.000? Nem sei, estou chutando, tá, pessoal? Tipo console. Aqui é o tipo console. Temos um item 2, por exemplo. Xbox. Fabricante é da Microsoft, né? Microsoft, quantidade 100 também. Qual o preço mesmo da Xbox? R$2.000 também? Que console. Vou colocar mais um produto diferente aqui. Celular. iPhone da Apple. Quantidade 5. Nem sei o valor do iPhone. Vou colocar R$3.000. Esses absurdos aqui. Celular. Temos essa tabelinha aqui, tá? Vamos supor que desejamos obter o número de produtos em estoque agrupados pelo tipo. Número de produtos em estoque agrupados pelo tipo. Ok? Vamos fazer essa quantidade, então, bastante tranquila. Select. Tabela tipo é console, o campo tipo é console, celular, tipo por tipo. Eu quero fazer, ou seja, o console ele vai somar lá o 100 mais 100. Quantidade de 100 mais 100 dá 200, ok? Para console. Sum, funçãozinha de aggregate, né? Quantidade, ou quantd, tanto faz. É essa quantidade. Pessoal, aqui tem cachorro, então é inevitável o barulho. Então, produtos. Produto. Essa quantidade é em estoque, tá? Vou colocar estoque aqui. Estoque, não quantidade, senão vai confundir. Estoque. Essa quantidade para um produto, só isso é o suficiente? Não. Temos que fazer um group by, um agrupamento
pelo tipo de produto. Acho que é tipo ou categoria, tanto faz. O que é a categoria? Console ou celular. Bom, de console ficaria quantos? 2.000 mais 2.000? 100 mais 100, perdão? Ficaria 200. Celular, somente 5. Tá? É assim que funciona. Esse é um agrupamento, né? Group by. Quando que utilizamos? Quando temos uma funçãozinha aqui, utilizamos o group by. E uma dica importante, agrupamento por o campo que não faz parte, tá? Exatamente o campo que não faz parte da funçãozinha, aggregate. Então, no caso, é o tipo aqui. Tranquilo o entendimento disso também, né? Bastante tranquilo. Bom, só uma pequena revisão, então, da parte 1, né? Passei duas partes aqui. Parte 1 é a simples, a convencional, tá? Aqui manipulamos alguns operadores, quando ele retorna mais de uma linha e quando ele retorna somente uma linha. Quando é mais de uma linha, o N e o AL, ou o IN, que é o operador de igual. E quando for de uma linha, os operadores convencionais, maior ou menor. Com relação à utilização, tá? Primeiro ele é executado o subquery, a consulta mais interna. Então, no caso aqui, eu estou selecionando os números dos pedidos do cliente 2. Para quê? Para recuperar tudo que eu comprei, né? Aliás, tudo que o cliente 2 comprou. Eu estou percorrendo a tabela de itens, where o código do pedido está aqui. Tudo bem? Então, tudo que ele comprou de fato. Temos o exists também. Ele envolve a subquery correlata, o exists, tá, pessoal? Porque tem um vínculo da query mais externa com a query mais interna. Tem uma cláusula where aqui, tá? Mais interna com a mais externa. Tudo bem? Pedido ID, from pedido P, where P pedido ID, essa é a mais interna, com I pedido ID, essa é a externa. Externa com interna, ele faz uma comparação. Temos a questão de uma linha somente também. Quando ele retorna somente uma linha, usamos os operadores convencionais. Beleza? Então, estou trazendo os produtos, todos os produtos, onde a média será maior, né, do que o preço médio. Então, aqui ele retorna só uma linha, esse select mais interno, que vai trazer os produtos que têm um preço maior. Ou substituindo uma coluna, tem essa possibilidade também. Esse exemplo não é tão adequado, porque ele envolve subquery correlata. Vamos para a correlata, então. Quando ele faz parte de uma coluna? Sim, quando ele faz parte de uma coluna. Um select fazendo parte de uma coluna. Isso aqui envolve subquery correlacionada. Pedido ID, cliente ID, tabela de pedido, né? Esses campos. Mas uma determinada coluna, ele busca as informações em outras tabelas. Qual tabela que ele busca? Em outra, né? Tabela de item. Evidentemente que a externa, pedido P, está correlacionado com a interna. Tá? Eu tenho que trazer o quê? A quantidade daquele determinado pedido. Correto, pessoal? Senão não vai funcionar. Aqui um exemplo de update também, envolvendo subquery correlacionado. O update é um comando bastante tranquilo. Mas observem que essa coluninha aqui, ela sofre uma ação, ela sofre uma atualização envolvendo o select. Estou selecionando o preço do produto que se encontra na tabela de produto, a quantidade que se encontra na tabela de itens, por isso eu faço um join, tá? Mas o where que indica que a subquery será correlacionada, pedido P e pedido ID, chave primária com chave estrangeira. Por que eu preciso do agrupamento mesmo? Ele será atualizado linha a linha, tá? Linha a linha da tabela de pedido. Faz o somatório, atualiza. Faz o somatório, vai atualizando. E aqui a explicação do group by, que é bastante tranquila, que também significa linha a linha, né? A subquery é um conceito bastante importante, nos propicia, né, nos dá subsídio para criar queries extremamente interessantes.
Agora um exemplo bastante interessante, bastante clássico aqui. Vamos usar o comando insert, que todos conhecem. Eu vou inserir valores na tabela de pedido. Tá? Por exemplo, na tabela de pedido eu tenho quais colunas? Eu tenho uma coluna chamada cliente ID nessa tabela. Além disso, eu tenho pedido data, por exemplo. Quais valores que eu vou inserir? Provenientes de onde? De um select. Tá? Cliente ID, da tabela de cliente. A data, por exemplo, poderia ser a data de hoje, né? GetDate no MySQL. Não lembro se é GetDate. É CureDate, né? CureDate. Ou GetDate, não me lembro. Vou colocar GetDate aqui. Traria a data de hoje from clientes. Poderia pôr um filtro where cliente ID igual a tri20, por exemplo. Esse aqui também é uma subquery correlacionada, tá? Na verdade, correlacionada entre aspas, ela está dentro, ela está sendo utilizada dentro de um insert, de uma operação de insert. Bastante poderoso esse conceito, né? Insiro dados na tabela de pedido. Tá? Quais campos que eu vou inserir? Cliente ID e pedido data. Mas quais clientes que eu vou inserir na tabela de pedido? Cliente do código 20. Todos os valores, né? Na verdade, o valor do cliente código 20. Aqui é um outro exemplo de inserção. Utilizando subquery. Eu executo exatamente essa... É o mesmo comando, tá, pessoal? Isso aqui é exatamente um comando só. Não é um insert separado do select, não. Exatamente um comando só. Agora, com relação ao comando delete, ele é bem parecido com o select. Então, eu vou copiar aqui, tá? Com subquery, né? Sua utilização é bem parecida. Aqui, por exemplo, eu quero deletar todos os itens, né? Onde o pedido ID foi feito por um determinado cliente. Bastante simples a atualização também. Com a utilização de subquery. Estamos deletando os valores da tabela de itens onde o pedido ID foi feito por quem? Por esse determinado cliente aqui. Então ele deleta os valores da tabela de item. A utilização, então, do delete é muito simples, assim como o insert. O insert é diferente, né? Parece que são dois comandos, não. São dois comandos, só que é executado uma única vez. Bom, agora para finalizar, vou retomar ainda os operadores NAL. Crio uma tabelinha aqui, vou criar uma tabelinha. NAL e win também. Para ficar um pouco mais clara essa questão do entendimento dessa situação aqui. Bom, vamos ver que supor que eu tenho o valor 2, 3. Tá, valor 1 aqui é mais fácil para entender. Valor 1, operador, valor 2 e o resultado. Valor 1, vou colocar um valor numérico 3. Primeiro maior que n, maior que algum, né? Ele vai buscar o valor nesse subconjunto ou subquery. Vamos supor que a subquery retorne isso aqui, 2, 5 e 7. O resultado será verdadeiro ou falso. N qualquer um, tá? O resultado ele vai ser maior que qualquer um desses. Vai ser verdadeiro ou falso. Se ele for verdade, se ele confrontar aqui, confrontou, é verdade. O 3 é maior que 2, é verdade. O 3 é maior que 5, não. O 3 é maior que 7, também não. Mas ele é verdadeiro para um caso. Então o resultado final nisso é verdade. Um caso atendendo com N é o suficiente, tá? Ok? N. Vamos ver o outro valor. Agora N igual. Igual a qualquer um. 2, 5 e 7. Ele é igual a qualquer um? Não. Diferente de todos. Falso.
e assim por diante. Vamos ver outro caso aqui. Maior que AL. O 3 é maior que 2? Sim. Ele é maior que 5? Falso. Ele é maior que 7? Falso. O AL deveria ser maior que todos, então o resultado vai ser falso. Tá, pessoal? Só para ficar um pouquinho mais claro. E o IN, né, é igual ao operador igual, né, mas quando ele retorna várias linhas. Aqui também quando ele retorna várias linhas. Uma única linha, os operadores convencionais. Então, estamos finalizando esse vídeo. Estudem a questão dos select conjoins, que eu passei trabalho, enfim. Nem vou fazer um vídeo para isso, que é muito fácil. Um grande abraço a todos.